Quero começar contando que o ministro Mauro Vieira se reúne com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio para discutir o tarifaço e as sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos. Mas será que é só isso? Vamos então conversar com o André Anelli, que vai trazer mais detalhes para a gente, porque mais cedo o ministro Fernando Haddad se mostrou bastante otimista com essas negociações. Fala aí, seu Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Acontece nesse momento, ainda nos Estados Unidos, em Washington, na capital do país, a reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chefe do Departamento de Estado americano, Marco Rubio. Essa reunião foi combinada entre os dois no último dia 9 de outubro, depois que Marco Rubio telefonou para Mauro Vieira, após então um telefonema que já havia sido feito por Donald Trump ao presidente Lula. A partir de então, ficou pré-agendada essa reunião, que foi confirmada dias atrás, fazendo com que, inclusive, Mauro Vieira nem viesse de volta da Itália aqui para Brasília, mas sim fosse direto para Washington, capital norte-americana. Conversei agora há pouco com o representante do Ministério das Relações Exteriores, que disse que essa reunião continua em andamento. E é uma reunião, né, Evandro, como você destacou agora há pouco, para debater principalmente o tarifaço imposto aos produtos importados do Brasil, também questões relacionadas às sanções aplicadas a autoridades brasileiras, em especial aos ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, mas é uma reunião que também envolve outros temas paralelos, como a possível invasão dos Estados Unidos à Venezuela, país aqui ao norte da América do Sul, vizinho do Brasil, também questões relacionadas a outros conflitos espalhados pelo planeta, no leste europeu, Rússia e Ucrânia, e a paz envolvendo o grupo palestino Hamas e o Estado de Israel, o país de Israel. Portanto, são vários temas de interesse comum entre os dois países, mas claro, o principal é realmente o tarifaço imposto aos produtos brasileiros. Nesse sentido, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ter confiança em relação a uma possível revogação dessa decisão. Ele me pareceu bastante confiante no clima que se restabeleceu entre os dois governos. Então, o clima mudou. Mas, enfim, não sei o caminho que nós temos pela frente ainda, mas acredito que esteja aberto uma avenida aí para nós restabelecermos relações cordiais, como sempre tivemos, e isolando essa questão política, né, da questão econômica. Eu penso que isso foi a coisa mais grave que aconteceu, foi essa mistura da questão política com a questão econômica. Lembrando que a reunião que acontece nesse momento entre Mauro Vieira e Marco Rubio é uma reunião preparatória para um possível encontro presencial entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A partir desse encontro, após esse possível encontro direto, pessoal, presencial entre os dois presidentes, aí sim é que deve haver algum tipo de anúncio em relação a um provável fim do tarifaço e também das sanções impostas às autoridades brasileiras. Antes disso, a expectativa é que realmente o terreno seja preparado para uma conversa entre os dois presidentes e nenhum assunto nesse sentido, e nenhum anúncio nesse sentido seja então feito. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Se você tiver novidades desse encontro ao longo da edição aqui do 3 em 1, vá chamando a gente para nós atualizarmos também a nossa audiência e colocar sempre sobre o nosso debate. Bom trabalho aí em Brasília, meu amigo. O seu Felipe Monteiro, o ministro da Fazenda se mostra bastante otimista e disse que seria um momento importante para separar, então, o debate mais ideológico daquilo que é econômico e necessário para o Brasil receber menos tarifas dos Estados Unidos. Seria o primeiro passo, então, para colocar uma trégua nessas sanções que foram aplicadas pelo presidente norte-americano. Você acha que nesse papo entraria também a situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e a Lei Magnitsky, ou é bom o Brasil se concentrar naquilo que é prioridade, que são os setores que estão sendo impactados pelo tarifaço de Donald Trump? Bem-vindo. Bom, Cine, na minha opinião, o Haddad tem razão, não é? A ideia do governo é separar a parte política da parte econômica. E se ele fizer isso, com toda certeza vai conseguir ser exitoso na sua demanda. É bom lembrar, por exemplo, né, que quando teve o aumento da tarifa do Trump para 50%, né, 10% relacionado com aquela uniformização que teve do aumento da tarifa do mundo todo e 40% depois, né,
o secretário de Tesouro falou abertamente que os 40% se referia exclusivamente ao problema que o Brasil tem relacionado com a violação do Estado Democrático de Direito e violação do direito à liberdade de expressão, não é? Então, no primeiro momento, o discurso dos Estados Unidos, o discurso do secretário de Tesouro americano foi exatamente não separar a parte política da parte econômica. Mas a gente sabe que o Trump, além de ser imprevisível, né, todo mundo sabe disso, ele também é muito pragmático. Então, no meu modo de ver, se o governo dos Estados Unidos, o Trump, os seus secretários virem, de fato, algum tipo de possibilidade de ganho, né, algum tipo de possibilidade de falar para o mundo que ganhou e que teve vantagens negociando com o Brasil, ele vai pegar. Ele vai aceitar, sim, não é? Então eu vejo que o Haddad tem toda a razão no otimismo dele em querer falar que tem que separar a parte política da parte econômica. E eu, sinceramente, Cine, com toda honestidade, eu acho que quando os dois países começarem a conversar e deixarem de lado qualquer tipo de questões políticas e narrativas, né, com toda certeza, essa negociação pode gerar frutos bons. O Zé Maria Trindade também está conosco. Bem-vindo, meu amigo. Uma ótima tarde para você. Como é que esse encontro está repercutindo ali nos bastidores do Itamaraty e também dos ministérios do governo Lula? Porque, como o Anelli ressaltou, seria um preparativo para o encontro que se espera entre Trump e Lula. Boa tarde, Zé. Pois é, expectativa total. Muito boa tarde, Cine. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde aos colegas aqui de bancada. Olha, a política, ela se move junto com a economia. É muito difícil separar a economia da política, né? Mas o Congresso Nacional faz essa mágica. Deputados de oposição dizem o seguinte, que será um encontro que não terá repercussões práticas, porque o governo brasileiro não entrou na sintonia do governo norte-americano. Já os aliados do presidente Lula dizem que, de qualquer maneira, o governo brasileiro fez o seu papel, está fazendo o seu papel. É uma busca de um acordo, a busca de uma interlocução, principalmente na área comercial. Alguns deputados governistas admitem que haverá sempre divergências entre o governo do presidente Lula e o governo do presidente Donald Trump, mas que as relações Brasil e Estados Unidos vão prosseguir. Esta é uma realidade. A gente não sabe exatamente onde é que vai dar esse desdobramento, mas a ideia é de que possa acontecer alguns acordos, como, por exemplo, do café, de setores de madeira, por exemplo, né? Nós exportamos, principalmente o sul do país, exporta madeira para a construção das casas norte-americanas, aquelas casas de madeira, e isso aumenta muito o custo da moradia lá, se houver o tarifaço nesse setor. Já está acontecendo. Já houve desemprego, porque torna o Brasil fora da possibilidade de exportar a preços tão altos assim que possam pagar o tarifaço. Mas, de qualquer maneira, a ideia é que haja mesmo a separação e que o tarifaço seja reduzido. Ninguém aqui acredita numa volta a antigamente, uma volta ao quadro de antigamente, até porque muita coisa já mudou. O Brasil já buscou novos mercados para outros produtos, mas todo mundo diz aqui, hoje o deputado Arnaldo Jardim me diz, olha, esquece essa ideia de que o Brasil não vai ficar longe do mercado norte-americano. Nós precisamos do mercado norte-americano, mesmo, ele é vice-presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Mesmo que o Brasil encontre novos caminhos, novos lugares de exportação, nós precisamos do mercado norte-americano, sim. É muito bom você puxar esse fio, Zé, porque eu quero debater isso também aqui com o Alan Gani e o Bruno Musa, porque quando houve o início do tarifaço, o Brasil, para garantir até esse discurso de soberania, falou muito sobre as outras parcerias, os mercados que seriam abertos e a valorização daqueles que o Brasil já tinha, a exemplo da China. Mas é preciso ressaltar que, se a gente olhar de maneira pragmática, não dá simplesmente para você virar as costas para os Estados Unidos. Muito pelo contrário, a manutenção dessa relação é mais do que necessária, até porque as relações de governo, elas passam, mas a economia permanece. E esses governos vão mudar. Uma hora Lula não estará mais, outra hora Trump também não estará mais, as políticas serão diferentes, mas é preciso garantir relações econômicas que sobrevivam à vontade de seus governantes, né, Alan Gani? Com certeza. E a gente está falando do país com o maior mercado consumidor do planeta, Evandro,
o país com uma das maiores rendas per capita do planeta, então a gente não pode desprezar uma parceria com os Estados Unidos. Além de ser o nosso segundo parceiro comercial, também é o principal parceiro de investimentos, quer dizer, é o país que mais coloca dinheiro aqui dentro. Então, ok que a curto prazo a gente conseguiu contornar, né, exportando para outros mercados, as exportações aumentaram em relação ao ano anterior, mas houve uma queda muito forte em relação às exportações norte-americanas. E se não houvesse essa queda? E se a gente conseguisse exportar para outros mercados e também para os Estados Unidos, abrir mais nessa corrente de comércio? Então, portanto, eu vejo que talvez isso seja uma janela de oportunidade justamente para o Brasil se reaproximar dos Estados Unidos, seja do ponto de vista geopolítico, mas principalmente do ponto de vista econômico. Eu quero saber também a sua opinião. Na reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio, o governo brasileiro deveria defender o fim das sanções, focar só em reverter o tarifaço, negociar sanções e tarifas. Participe, dê a sua opinião para a gente trazer o seu ponto de vista aqui também para o nosso 3 em 1, para a gente melhorar assim a nossa frase. Fala, Bruno Musa. Bom, sem dúvida, você abrir mão de uma relação com os Estados Unidos é basicamente um suicídio no seu ponto de vista econômico, porque, como o Alan falou, ele é o primeiro investidor em carteira, ou seja, em dinheiro de curto prazo no Brasil, seja título público que financia o governo, seja ações. Ontem saiu uma matéria, mais de 51% do dinheiro em bolsa que entrou esse ano no Brasil em renda fixa é americano. E quando nós olhamos os investimentos de longo prazo, que são extremamente importantes para o país, os Estados Unidos lideram e com ampla vantagem do segundo, que se não me engano é a Espanha. É uma mais ampla vantagem. Então, sem dúvida, é um suicídio político. Mas eu concordo com um pouco de tudo que todo mundo comentou aqui, mas eu queria fazer um pouco do advogado do diabo aqui, porque eu acho que em política a gente não dá pra gente prever absolutamente nada, né? Eu acho improvável o que eu vou falar, mas vou deixar aqui, talvez a gente debata isso em algum momento. Imaginemos, porque a tua pergunta foi separar o político econômico. Eu acho que está muito claro que o Marco Rubio tem uma questão política e ele sempre falou isso abertamente. Então não sei se é tão óbvio simplesmente levar as tarifas em consideração e cairia todo esse problema. Então deixa eu trazer aqui um questionamento que eu repito. Eu acho improvável, mas política está aí para nos surpreender a cada momento. Imaginemos que nessa conversa eles consigam convencer o Lula a, nos bastidores, trabalhar até mesmo para, de repente, livrar o Bolsonaro de uma prisão ou mantê-lo ali numa domiciliar ou o que quer que seja. Como entenderia os eleitores brasileiros que são voláteis para algo desse jeito? Pense, seria nos bastidores que o Lula faria isso. 54% dos eleitores são voláteis, não são militantes de verdade. Pouco se importa, querem tocar a sua própria vida. Portanto, são voláteis de um lado ou de outro. Eles tenderiam a ver, olha, o Lula foi mais harmônico aqui. O extremo mais da esquerda, obviamente, manteria com o Lula. E você veria o outro lado, um 20%, 15%, que diria, não, isso é jogo do Lula e tal, que é o que eu acharia. Mas ele conseguiria conduzir uma importante massa da população votante para o lado dele. Será que não favoreceria ele politicamente para 2026? O que você acha, Felipe Monteiro? Assim, ele está aqui ouvindo o Musa colocando a posição dele sobre esse assunto na última parte, né? Não tem nenhum sentido, né? O Lula, debaixo do pano, negociar a pena do judiciário com o Supremo Tribunal Federal, não é? Eu concordo, sentido não. Cada poder tá aí para nos mostrar que nada tem sentido. Mas não tem nenhum sentido isso, assim. O Lula e o Poder Executivo, né, não tem qualquer ingerência no Poder Judiciário. E tem que ser assim. Concordo, tem que ser assim. Na prática, por isso que não tem nenhum sentido, né, a sanção do Trump, do governo Trump, do governo brasileiro, sob a justificativa de que o STF estaria, de certa forma, arvorando, né, sobre o direito do Bolsonaro e aliado. Porque o governo brasileiro não tem qualquer tipo de ingerência no poder judiciário. E tem que ser assim, tem que ser assim. Então, sim, para mim, não faz nenhum sentido. Claro, o Musa colocou assim abstrato, né? O Lula poderia, debaixo do pano, com o poder que tem, talvez conseguir mudar a pena do Bolsonaro para fins de mudar a sanção dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas eu acho que o Lula não tem esse poder todo em relação ao STF, não. Quer acrescentar algo, Musa? Porque ele acabou divergindo. Eu concordo com ele que, na teoria,
ele não teria essa ingerência. Na prática, eu acho que o campo político hoje brasileiro é muito duvidoso. E, como ele muito bem colocou, eu falei no começo, eu acho improvável. Mas a política está aí para realmente nos surpreender e coloquei simplesmente... Não, só deixa eu acrescentar alguma coisa aqui que o Musa trouxe, né? Se o Supremo voltar atrás, é muito improvável. Por quê? Porque o Supremo voltando atrás significa demonstrar fraqueza. Eles não vão fazer isso. Agora, o que o Lula pode fazer? Articular com o Congresso Nacional a tal da anistia ampla, geral e restrita. Mas é via Congresso, não via Supremo, via Congresso.